Recapitulando filmes aqui. Hoje, vou explicar um filme de ação e ficção científica chamado Upgrade. Spoilers à frente! Cuidado! Um mecânico, Gray Tracy, conserta um motor de carro em sua garagem. Depois de confirmar que o motor está funcionando, ele pega uma cerveja e espera por sua esposa, Asha. O carro tem piloto automático e entra na garagem sozinho. Asha fica feliz em ver seu marido. Entrando em sua casa, eles são recebidos por sua inteligência artificial. Gray diz ter terminado seu projeto e pede que ela o ajude a entregar o carro a seu cliente, afirmando que ele se perderá se tentar usar o carro que dirige sozinho no caminho de volta. Asha nega, mas fica interessada quando Gray fala bem da casa de seu cliente. O casal dirige para um local remoto perto do oceano. Eles andam entre duas colunas de pedra onde tem um caminho escondido para a casa do cliente. Asha fica impressionada com seu design moderno. Lá, eles conhecem o cliente de Gray, Aaron Kim, um renomado inovador tecnológico. Asha está entusiasmada em conhecê-lo, compartilhando que ela trabalha no Cobot, uma indústria de tecnologia especializada em membros robóticos. Aaron mostra seu último trabalho, um chip neural chamado STEM. Mas Gray não fica impressionado, acreditando que os humanos ainda são melhores que a inteligência artificial. No caminho de volta para casa, Asha e Gray se pegam enquanto o carro os leva sozinho para casa. Mas Gray percebe que o carro seguiu um caminho diferente. Asha tenta redirecionar o carro, mas o sistema falha. O carro começa a dirigir de forma errada. Gray empurra Asha para trás, colocando o cinto de segurança nela pouco antes de o carro bater e virar. As pessoas de fora olham o acidente, mas não se aproximam. A inteligência artificial diz que entrou em contato com os serviços de emergência para ajudar. 4 homens se aproximam do carro, arrastando os dois para fora. De cima, um drone da polícia registra tudo. Gray é segurado enquanto um dos homens ameaça Asha e atira nela no estômago. Em seguida, eles atiram na nuca de Asha, deixando ela paralisada. Gray fica conversando com sua esposa, na esperança de mantê-la consciente, mas Asha dá seu último suspiro. 3 meses depois, Gray volta para casa em uma cadeira de rodas. Os homens haviam cortado sua medula espinhal, deixando ele tetraplégico. Novas atualizações foram instaladas em sua casa para ajudá-lo, enquanto sua mãe, Pamela, visita frequentemente para cuidar dele. Gray chora, traumatizado e de luto. Na delegacia, eles se encontram com a detetive Cortez, que é designada para investigar o seu caso. Mas eles ainda não encontraram os homens que fizeram aquilo. Sua condição e incapacidade de ajudar faz Gray entrar em depressão. Ele tenta uma overdose que o coloca de volta no hospital. Lá, Aaron oferece um implante STEM que reconectaria sua medula espinhal ao seu corpo. Gray se recusa, querendo que sua vida termine ali mesmo. Aaron pergunta o que Asha teria desejado antes de partir. Gray pensa e decide usar o implante. Na casa de Aaron, Gray entra em uma cirurgia para instalar o chip em sua coluna vertebral. Após a cirurgia, ele faz fisioterapia. Gray move sua mão pela primeira vez em meses. Logo em seguida, ele é capaz de andar e ficar de pé. A cirurgia foi um sucesso. Gray assina um acordo de confidencialidade, impedindo que ele informe qualquer outra pessoa sobre o chip. Ele continua com sua terapia na casa de Aaron, acreditando que ele ainda está no controle de seu corpo, e não o chip. De volta à sua casa, ele senta em uma cadeira de rodas, mas se levanta quando a porta é fechada. Ele recebe um pacote de provas e relatórios deixados por Cortez. Ele examina os arquivos e observa as filmagens daquele dia. De repente, ele ouve uma voz. Gray pensa que é um intruso, mas na verdade é a STEM, o chip que ele instalou. A STEM assegura que ele não ficou louco, dizendo-lhe que o chip está apenas enviando ondas sonoras para seu tímpano para se comunicar. STEM vira sua atenção para as filmagens, dizendo que o homem que disparou contra Asha é aquele que não está segurando uma arma. A STEM também notou que um dos outros homens tem uma tatuagem em seu pulso. Com a permissão de Gray, a STEM controla sua mão para recriar a tatuagem. Gray reconhece que é uma tatuagem militar que contém as informações sobre aquele homem, e a STEM usa os números que tem na tatuagem para acessar informações sobre ele. Cheio de esperança, Gray chama Cortez para dar as informações que descobriu, mas a STEM lhe lembra que ele assinou o acordo de confidencialidade, portanto, ele não pode revelar como ele obteve as informações. STEM sugere que, em vez disso, ele encontre provas físicas. A partir das informações da STEM, Gray encontra o apartamento do suspeito e arromba a porta. Lá dentro, STEM pede para ele verificar o computador que está na mesa. Ele olha as mensagens, mas não encontra outras informações úteis além do bar local, ou de Bones, sendo mencionado várias vezes. Enquanto ele está revistando a casa, um carro encosta, e alguém entra. STEM pede para Gray se esconder e atacar o homem, Sek. Mas Gray não faz isso. Sek o domina contra a parede, onde ele reconhece a Gray. Gray tenta lutar contra ele, mas é derrotado. STEM pede permissão para ajudar, e Gray aceita. Sob o controle da STEM, Gray obtém a vantagem sobre a luta. Depois que Sek puxa uma faca, Gray pede a STEM que o detenha. STEM pega a faca e mata Sek. Em choque, Gray vomita na pia.
Sten aconselha a limpar qualquer vestígio de sua presença na casa, mas Gray ainda está em choque com o que ele tinha feito. Nervoso, ele pergunta a Sten o que ele precisa fazer. Sten gravou tudo o que ele tocou na casa, tornando mais fácil para eles apagar suas impressões digitais. Horas mais tarde, Cortez investiga a autópsia de Seth. O médico legista encontrou inúmeros implantes no corpo, incluindo um implante de arma de fogo em seu braço. Eles também encontraram graxa de motor na varanda da frente de sua casa. Na casa de Aaron informa a Gray que ele pode rastreá-lo através da Sten. Aaron lembra que sua cirurgia deve permanecer em segredo, e sua investigação pode expô-los. Gray fica com raiva de Aaron por ele ter mantido em segredo a capacidade de Sten se comunicar com ele. Aaron fica surpreso com isso e diz que Sten não foi feito com esse propósito. Aaron insiste que Gray não deve arriscar nenhuma atividade que possa colocar Sten em perigo. Enquanto isso, Cortez continua a investigação sobre Seth. Ela encontra imagens de drone mostrando Gray em sua cadeira de rodas perto da casa de Seth, antes do crime acontecer. Mas o sistema desconsidera Gray como suspeito, já que ele é um tetraplégico. Insatisfeita, Cortez visita Gray. Ela fala com ele sobre seu carro, mas Sten nota que ela verificou as botas dele, alertando que elas deixaram uma impressão digital na casa de Seth. Cortez diz que viu Gray nas imagens de drone perto da casa de Seth quando tudo aconteceu. Gray mente dizendo que estava tentando ajudar na investigação. Quando ela sai, Gray diz a Sten que quer encontrar as pessoas responsáveis pelo assassinato de Asha, mas ele não quer ferir ninguém. Sten sugere ir para o bar Old Bones, aquele que encontraram no notebook de Seth, mas lembra Gray que Aaron localizará lá e desligará Sten remotamente. Apesar disso, Gray visita o bar Old Bones. Gray chama as pessoas do bar. Ele pergunta sobre Seth, mas todos riem dele. Um homem chamado Tolo caminha até ele e retira seu fone de ouvido. Gray admite que foi ele quem tirou a vida de Seth e Tolo fica com raiva. Tolo o leva para o banheiro, trazendo outros homens com ele. Tolo começa a esfaqueá-lo para ver se ele sente alguma coisa, ignorando as perguntas de Gray. Gray recebe sua atenção ao falar sobre o implante da arma no braço de Tolo. Tolo finalmente admite estar presente durante o acidente de carro. Com a Sten no controle, Gray luta contra os homens, derrubando os outros. Gray pressiona Tolo e o interroga, mas ele resiste. Gray o ameaça com uma faca, mas não consegue ferir o homem. Ele dá a Sten permissão para fazer isso com Gray olhando para o lado. Depois de um tempo, Gray diz a Sten para parar e ver o que ela fez. Tolo finalmente diz a ele que o incidente foi um trabalho. Ele fala o nome Fizz, mas Tolo morre antes que ele possa dizer mais. Entre os cortes de Tolo, Gray vê um chip de computador da marca Cobot, a empresa em que a Asha trabalhava. Antes que ele pudesse obter mais informações, Sten o informa que Aaron está tentando desligar remotamente. Sten pede para Gray a visitar um hacker nas proximidades para desativar o controle remoto de Aaron. Com pressa, Gray deixa sua cadeira de rodas para trás e corre. Ao se aproximar do local, Sten dá a Gray um código para desativar o acesso da Aaron. Gray começa a perder controle de seus membros devido ao desligamento da Sten. Ele se arrasta apressadamente pelas escadas até o apartamento. De volta ao bar, Fizz, o homem que acabou com a vida de Asha, acessa a memória de Tolo através de seus implantes. Ele obtém a próxima localização de Gray. Ele pergunta por que o barman não interveio na luta, espirrando em seu rosto. No seu espirro havia milhares de nanobots afiados que o barman inala, acabando com a vida do homem. Gray finalmente chega ao apartamento do hacker, ao mesmo tempo que Sten desliga completamente. O hacker, Jamie, o puxa para dentro da sala cheia de pessoas jogando VR. Ela trabalha no código, mas Fizz e seu guarda-costas chegam ao prédio. Jamie termina o código e diz a Gray para esperar pela reinicialização. Um alarme dispara, alertando Jamie de que Fizz e o guarda-costas estão próximos. Ela arruma as malas e deixa Gray para trás. Lá fora, a equipe de segurança de Aaron chega também para pegar Gray. Incapaz de se mover, Gray entra em pânico. Ele começa a ganhar o controle de um braço, que ele usa para rastejar. Ele para, tendo uma visão de Asha, pouco antes de Fizz entrar na sala. Sten reinicia totalmente, permitindo que Gray escape dos dois homens. O guarda-costas de Fizz o persegue enquanto ele acaba com a equipe de segurança do elevador. Gray sobe pela escada de incêndio, mas fica encurralado no telhado. Sten toma o controle, e usa o implante do guarda-costas contra si mesmo. Fizz encontra o corpo, mas Gray não está mais lá. Gray volta para casa, surpreso ao ver Pamela lá. Pamela pergunta sobre a operação, mas Gray fala que ninguém mais deve saber. Pamela está feliz por seu filho poder caminhar novamente, mas isso não conforta Gray em nada. Em sua casa, Aaron parece lamentar e ter medo. Ele perdeu o acesso a Sten. Gray sonha com Asha sentada ao lado de sua cama. Cortez chega, dizendo que ela encontrou sua cadeira de rodas perto do bar Old Bones. Gray afirma que seguiu alguém até lá, mas entrou em uma briga com a pessoa. Por sorte, ele foi ajudado por estranhos, que o colocaram em um táxi. Durante sua história, Cortez coloca um transmissor no casaco de Gray.
Gray admite que quer encontrar os homens responsáveis pela morte de Asha. Cortez diz a ele que ele pode encontrar outra pessoa para fazer isso por ele. Gray fica nervoso e Cortez e Pamela vão embora. Gray diz para Sten que eles precisam parar. Sten desliga suas funções, desativando Gray. Sten revela que o código que ele deu ao hacker lhe deu total autonomia, não mais exigindo permissão de Gray para agir por conta própria. Sten insiste em encontrar o Fizz para o eliminar. Sten assume o controle da Gray, armando ele. Pamela o vê se preparando. Preocupada, ela lhe pergunta o que ele fez, mas Gray não responde. Cortez escuta no seu carro tudo que Gray falou pelo transmissor no seu casaco e anota as informações. Ela ouve Pamela dizer que Gray voltou para casa coberto de sangue e que ele está atualmente armado. Cortez observa Gray sair de sua garagem, e ela o segue. Enquanto dirige, Gray encontra o dispositivo de escuta em seu bolso. Gray joga o dispositivo para fora da estrada. Cortez liga sua sirene de polícia, perseguindo Gray. Para escapar, Gray acelera e passa entre os carros, mas Cortez continua atrás dele. Gray empurra outro carro para o dela, fazendo com que ela freie. Vendo que eles não podem fugir dela, Sten acessa um carro automático na estrada, fazendo com que ele bata em Cortez. Tendo perdido Gray, ela volta para sua casa e interroga Pamela que está chorando. Gray encontra Fizz em sua casa, e aponta uma arma para ele. Fizz conta que ele era um soldado que foi ferido em batalha. Depois, ele foi usado como experimento de laboratório em Cobot. Fizz argumenta que suas ações deram a Gray uma atualização na vida, tornando-se mais forte do que a maioria. Ele oferece a Gray uma posição com sua equipe. Mas Gray insiste em saber a verdade. Fizz revela que seu trabalho não era sobre Cobot, que era cortar intencionalmente a coluna vertebral de Gray. Asha era apenas uma garantia. Indignado, Gray atira. Fizz desvia e o desarma. Os dois homens lutam, aparentemente iguais com suas atualizações. Sten alerta Gray sobre os nanobots de Fizz, parando-o antes que ele os solte. Sten está confuso em como Fizz prevê seus movimentos. Fizz prende Gray contra a parede, apontando sua mão armada para ele. Sten fica perdida. Gray tem uma ideia, sabendo que Fizz é o irmão de Seth, Gray insultando seu irmão. Indignado, Fizz perde a postura e lhe dá um soco, permitindo que Gray o domine e o elimine. Gray está perturbado com o que ele fez. Sten insiste a continuar encontrando a pessoa que os contratou. Ao ouvir uma gravação telefônica, eles ouvem a voz de Aaron avisando Fizz sobre ele. Gray chega à casa de Aaron, eliminando facilmente sua equipe de segurança. Aaron está cabisbaixo e esperando por ele. Gray o acusa de orquestrar tudo, o que Aaron nega. Cortez chega e aponta uma arma nas costas de Gray. Ele convence Sten a jogar fora sua arma como Cortez ordenou. Ela ordena para deitar-se no chão para algemá-lo. Ao invés disso, Sten empurra ela. Gray implora Sten para não machucar Cortez. Ele luta contra o controle da Sten, apesar dos avisos da Sten de que ela vai quebrar sua mente. Segurando Cortez pelo pescoço, Gray implora que ela use o taser nele. Ela faz isso, causando temporariamente o mau funcionamento da Sten. Aaron aponta a arma para Gray, revelando que ele tem sido controlado pela Sten o tempo todo. Foi a Sten que escolheu Gray para ser seu anfitrião e levou Gray a matar Aaron, eliminando a única pessoa que poderia criar outra Sten. No processo de reinício depois do choque, Sten confessa a Gray que o escolheu por ser um humano sem nenhum implante artificial. Gray lamenta, ao perceber que foi manipulado pela mesma coisa que levou sua esposa. O sistema de inteligência artificial da casa começa a falar e ordena Aaron para baixar sua arma. Mas Sten termina o reinício e volta a controlar Gray, forçando-o a eliminar Aaron. Quando Sten tenta atirar em Cortez, Gray volta a brigar. Ele força sua mão a apontar a arma para o pescoço em seu lugar. Ele puxa o gatilho. Gray acorda em um hospital, ainda capaz de mover seus membros. Assustado, ele chama pela Sten, mas ela não responde. Ao invés disso, Asha entra, viva e feliz em vê-lo. Ela lhe diz que ele ficou inconsciente por 2 dias após um acidente. Sem acreditar, Gray chora olhando para sua esposa. De volta à casa de Aaron, Sten assumiu o controle total do corpo de Gray. A mente de Gray quebrou quando ele tentou lutar contra Sten, permitindo que Sten colocasse sua consciência em outro lugar e possuísse plenamente seu corpo. Sten dispara a arma em Cortez e vai embora. Gray permanece na realidade que Sten fez para ele, feliz reunido com sua esposa, enquanto Sten deixa o local com controle total do corpo dele.